Você já sentiu que não pertence a este lugar, como se estivesse de passagem na sua própria vida? Se você já se sentiu desconectado, como se os relacionamentos e o amor fossem passageiros e os outros não conseguissem entender a sua maneira de ser, você não está sozinho. Não é que haja algo errado com você, é que sua alma talvez tenha vivido muito mais do que você consegue lembrar. O conceito de alma velha vai além de ser apenas uma ideia ou metáfora. É uma realidade profunda que se manifesta quando o seu ser percorreu múltiplas vidas, acumulando experiências e sabedoria que vão além do conhecimento mundano. As pessoas com essa energia têm uma perspectiva única, como se sua mente e espírito estivessem à frente de seu tempo. Desde pequenas, muitas almas velhas sentem uma espécie de vazio, um desconforto inexplicável com o mundo ao seu redor. Há uma sensação constante de estar observando a vida à distância, como se tudo fosse parte de um cenário no qual não se encaixam totalmente. Isso não é desconexão, mas uma consciência profunda de que já viveram muito mais do que esta única existência. Viver em um mundo tão focado no material pode ser frustrante para a alma velha. O desejo de algo mais significativo, algo com propósito e profundidade, é constante. As conversas superficiais, a rotina diária, a busca pelo mundano, tudo isso parece carecer de sentido quando a alma busca uma conexão mais profunda. Não é que a vida de uma alma velha seja fácil. Muitas vezes, ela se sente presa em um corpo jovem e em uma sociedade que não a compreende. No entanto, esse sentimento de não pertencimento é apenas um sinal de que você já viveu antes, que aprendeu lições que esta vida ainda não te ensinou. As almas velhas não precisam de validação externa, porque seu conhecimento é interno, uma sabedoria adquirida através de muitas vidas, de muitas experiências. Então, se você já se sentiu deslocado, como se fosse um observador em vez de um participante, não se preocupe. Sua alma está esperando algo mais, algo que ressoe com a profundidade que você cultivou ao longo de incontáveis vidas. Talvez você só precise encontrar alguém que também fale o mesmo idioma que você, alguém que tenha percorrido o mesmo caminho. Psicologicamente, as almas velhas frequentemente mostram uma profunda introspecção. Questionam a vida não apenas para entendê-la, mas para senti-la mais plenamente. Não se contentam com respostas superficiais. Mesmo desde crianças, fazem perguntas como: por que estamos aqui? Ou o que acontece depois da morte? Essas não são perguntas que aprenderam, são perguntas lembradas. Suas mentes geralmente estão tranquilas, mas seus corações estão cheios de conhecimento. Valorizam a solidão não porque sejam antissociais, mas porque o silêncio lhes permite ouvir a voz da sua alma mais claramente. A empatia é outra característica profunda da alma velha. Elas podem entrar em um ambiente e sentir as emoções dos outros antes mesmo de uma palavra ser dita. Essa empatia frequentemente vem acompanhada de fadiga emocional, porque absorvem não só sentimentos, mas energia. Uma alma velha pode se sentir exausta em multidões ou entre pessoas emocionalmente caóticas. Podem se sentir atraídas por papéis de cura, seja profissionalmente ou de forma natural. São aquelas pessoas para quem os outros vão em busca de conselho, mesmo sem entender por que confiam tanto nelas. Espiritualmente, as almas velhas frequentemente gravitam em torno de ensinamentos antigos. Enquanto outros podem seguir tendências, as almas velhas se sentem atraídas pela sabedoria atemporal. Podem sentir uma estranha familiaridade ao ler textos espirituais ou ouvir as palavras de místicos de antigamente. Não precisam ser ensinadas a meditar ou rezar. Essas práticas se sentem como se as estivessem fazendo há séculos. Mesmo que tenham sido criadas
sem nenhuma estrutura espiritual, frequentemente descobrem seu próprio caminho, guiadas por uma bússola interna que sempre aponta para a verdade. Energeticamente, as almas velhas carregam um campo vibracional denso. Sua aura é sentida como tranquila, enraizada e magnética. As pessoas frequentemente dizem que se sentem seguras ou vistas na presença de uma alma velha. Há uma confiança tácita que elas inspiram nos outros. Isso ocorre porque a energia de sua alma amadureceu ao longo de vidas de experiência. Enquanto as almas jovens tendem a buscar reconhecimento, validação e estimulação, as almas velhas estão felizes simplesmente sendo. Elas não têm nada a provar, nem nada a perseguir, pois lembram que todas as coisas são temporárias e que a verdade, o amor e a presença são as únicas moedas verdadeiras. Curiosamente, as almas velhas muitas vezes carregam feridas de encarnações passadas. Essas feridas aparecem nesta vida como medos profundos, sonhos recorrentes ou tristezas inexplicáveis. Uma alma velha poderia ter medo de se afogar, embora nunca tenha estado perto do mar. Ou poderiam carregar uma dor que não tem origem nesta vida. Essas são cicatrizes da alma, ecos de experiências de encarnações anteriores. Elas não são fraquezas, são convites para curar ao longo do tempo. Também existem almas velhas que carregam energia de finalização kármica. Esses são indivíduos que sentem que esta pode ser sua última vida na Terra. Eles experimentam uma tranquila urgência para entender tudo, perdoar profundamente e amar incondicionalmente. Frequentemente, passam por um despertar espiritual cedo na vida, o que os impulsiona a décadas de trabalho interno. Essas almas não estão se preparando para a morte, mas para a liberação do ciclo de reencarnação. Filósofos como Platão e místicos como Rumi insinuaram a existência de tais almas. Carl Jung, o renomado psicólogo de profundidade, se referiu ao ser como algo eterno e arquetípico, sugerindo que por trás do ego há uma consciência muito mais antiga do que o indivíduo. Alan Watts falou da alma como o universo se experienciando a si mesmo em formas intermináveis. E no Oriente, sábios como Sri Ramana Maharshi ensinaram que a alma, em sua forma mais pura, não está separada do divino. Ela simplesmente usa diferentes máscaras ao longo das vidas. Reconhecer que você é uma alma velha não é se elevar acima dos outros, não é superioridade. Na verdade, ser uma alma velha pode ser solitário, pesado e estar cheio da dor de 1000 vidas esquecidas. Mas também é um presente, uma responsabilidade sagrada. A tarefa da alma velha não é apenas lembrar quem é, mas guiar os outros para casa, através de seu exemplo silencioso. A pergunta de quantas vidas eu vivi não é simplesmente uma curiosidade. É uma dor da alma, um profundo anseio de se colocar na vasta narrativa cósmica, entender a idade espiritual de si mesmo e descobrir o significado por trás do que faz cada um único. Lutas, presentes e sonhos. Embora nenhum sistema possa oferecer uma certeza absoluta, porque a alma é mais vasta do que qualquer número, existem métodos profundos e confiáveis que podem te aproximar dessa antiga verdade. A primeira chave para descobrir quantas vidas sua alma viveu é compreender a textura da sua consciência. Uma alma velha frequentemente carrega uma densidade de percepção. Há uma riqueza em sua paisagem emocional, uma espécie de beleza desgastada na forma como processam a alegria e a dor. Se suas reflexões são profundas, se sua dor parece mais antiga que seus anos, se você se move pela vida com uma sensação de déjà vu, aquela sensação de que já viveu tudo isso antes, é muito provável que sua alma tenha passado por muitas vidas. Também existem sinais energéticos que podem não ser compreendidos de imediato pela lógica, mas que podem ser sentidos. Os antigos ensinamentos yogis
falam de samskaras, impressões profundas levadas dentro do corpo causal, a camada da sua alma que sobrevive à morte e ao renascimento. Esses samskaras influenciam não apenas suas inclinações e medos, mas também o seu peso espiritual. Uma alma que encarnou centenas de vezes, frequentemente, exala uma presença gravitacional. As pessoas param ao seu redor. Estranhos contam seus segredos para elas. Os animais se sentem atraídos por elas. As crianças olham fixamente em seus olhos, como se reconhecessem algo antigo e sagrado. Uma das pistas mais reveladoras se encontra no que te atrai sem explicação. Você já se encontrou obcecado por um período de tempo específico, como o Antigo Egito, a Itália renascentista ou o Japão feudal, como se você já tivesse vivido lá. Você já falou frases ou escreveu em estilos que se sentiam estranhos, mas de alguma forma familiares? Estes são fragmentos da alma se reativando. Quanto mais vidas você tiver vivido, mais fragmentos você carrega consigo. Esses fragmentos surgem quando você está relaxado, sonhando, criando ou em estados alterados de consciência. Muitas tradições espirituais também ensinam que o seu nível atual de paz interior é um dos marcadores mais claros da maturidade da alma. As almas jovens muitas vezes são reativas, impulsionadas pelo desejo e viciadas na aprovação. Elas resistem ao silêncio e lutam contra a rendição. As almas velhas, mesmo no meio do caos, frequentemente mostram uma resiliência tranquila e uma capacidade de alegria que não depende das condições externas. Elas estão menos interessadas na acumulação material e mais interessadas no significado. Essa mudança no que você valoriza e como responde às lições da vida diz muito sobre quantas vidas sua alma já processou. Outra forma profunda de acessar o número das suas encarnações é através da terapia de regressão a vidas passadas. Praticada de forma cuidadosa e ética, a regressão permite que a mente subconsciente ultrapasse o véu do esquecimento e recupere imagens, emoções e narrativas de vidas passadas. Algumas pessoas descobrem uma ou duas vidas, outras recuperam dezenas. Essas sessões frequentemente revelam temas recorrentes, como abandono, traição, guerra, devoção e cura, que se repetem ao longo das vidas até que se libere sua carga kármica. Em círculos místicos mais avançados, existem leituras dos registros akáshicos. Diz-se que o Akasha é uma dimensão de luz onde a história de cada alma é guardada, como uma biblioteca divina de consciência. Os leitores treinados, muitas vezes através da oração ou canalização, podem acessar os registros da sua alma e oferecer uma visão de quantas vidas você já viveu, quais temas dominam suas encarnações e para onde sua alma está indo. Embora essas leituras variem em precisão dependendo do praticante, aqueles que estão verdadeiramente afinados podem oferecer confirmações surpreendentes do que sua alma sempre soube, mas que tem lutado para articular. O número de vidas que uma alma vive não é aleatório. Ele corresponde às lições que ela escolheu, ao karma que precisa resolver e aos contratos sagrados que fez antes de entrar em cada corpo. Algumas almas escolhem centenas de vidas curtas, frequentemente marcadas por pobreza, doença ou trauma. Não como um castigo, mas como caminhos rápidos de purificação. Outras vivem menos, mas vidas mais longas, cheias de responsabilidades, papéis públicos e liderança espiritual. Nenhum caminho é superior. São simplesmente planos diferentes na arquitetura do crescimento da alma. Você também pode observar temas recorrentes da alma, padrões de comportamento, ciclos emocionais ou eventos de vida que parecem se repetir. Não importa o quanto você tente escapar deles. Se você sente que nasce na mesma linha de história repetidamente, é porque provavelmente o faz.
Esses temas são assinaturas de karmas não resolvidos e servem como indicadores do trabalho que sua alma tem revisitado ao longo de muitas encarnações. E então está a intuição, a própria voz da alma. Quando você se sentar em silêncio e perguntar: quantos anos tem a minha alma? Swing e deixar que o silêncio te responda. Você pode sentir que um número surge na sua consciência. Esse número pode não ser exato, mas carrega ressonância. Se ele se sentir como a verdade nos seus ossos, muitas vezes a alma lembra o que a mente esquece. Tudo o que você precisa fazer é ouvir, sem expectativas nem medo. Entender quantas vidas você viveu não se trata de alimentar o ego ou acumular status místico. Trata-se de contexto. Ajuda a entender por que você é como é. Por que certas coisas vêm naturalmente para você. Por que algumas feridas se sentem mais profundas do que a lógica permite e por que você se sente atraído por certas pessoas e caminhos. Isso traz clareza, compaixão e coragem. Clareza para ver sua história claramente. Compaixão pela sua própria evolução. Coragem para dar o próximo passo, sabendo que faz parte de uma jornada muito maior. Outra expressão da memória da alma aparece em medos inexplicáveis e fobias. Uma criança pode entrar em pânico ao ver fogo, embora nunca tenha sido queimada. Um adulto pode experimentar um terror irracional ao voar, apesar de não ter nenhuma experiência traumática no céu. Esses medos muitas vezes não têm base nesta vida, pois suas raízes se estendem para outra. Uma alma que se afogou em uma vida anterior pode agora temer o oceano. Uma alma que sofreu na guerra pode temer os sons altos. Esses não são apenas psicológicos. São marcas energéticas que a alma carregou através do limiar do renascimento. O mesmo princípio se aplica aos talentos naturais, que parecem surgir do nada. Uma pessoa que nunca estudou música pode sentar-se ao piano e tocar com profunda emoção. Uma criança pequena pode começar a falar um idioma que nunca aprendeu. Um adolescente pode se sentir atraído por culturas antigas e começar a pintar símbolos que nunca viu. Isso não são acidentes. São lembranças que ressurgem, habilidades que emergem de uma vida passada. A alma nunca esquece o que dominou. Ela simplesmente espera as condições certas para despertar esse conhecimento novamente. As memórias da alma frequentemente se apresentam nos sonhos, ao contrário dos sonhos fragmentados e simbólicos do subconsciente. Os sonhos da alma são vívidos, coerentes e carregados emocionalmente. Você pode se encontrar em uma cidade que nunca visitou, mas conhece cada rua. Você pode sonhar com uma vida em um período de tempo diferente, vestindo roupas, falando um idioma e sentindo emoções que não pertencem à sua identidade atual. Esses sonhos não são apenas histórias, são instantâneos, vislumbres de vidas que sua alma viveu alguma vez. E, frequentemente, são desencadeados quando sua alma está pronta para processar ou integrar algo não resolvido dessa época. Padrões recorrentes em relacionamentos são outro indicador profundo das lembranças de vidas passadas. Você já sentiu que há algo profundamente familiar em alguém? Como se o vínculo fosse muito maior do que o tempo que passaram juntos nesta vida. Talvez essa pessoa te cause uma atração inexplicável, uma desconfiança repentina ou até uma sensação de dor, embora você nunca a tenha conhecido antes. O que você sente não é casualidade. É provável que sua alma a reconheça, pois as almas não viajam sozinhas. Elas se agrupam no que conhecemos como famílias de almas. Essas famílias reencarnam juntas, trocando de papéis ao longo das vidas, com o objetivo de curar, aprender e aprofundar os laços que as unem. Um amante em uma vida poderia se tornar um irmão na seguinte, e um mestre em um antigo inimigo.
As conexões entre essas almas não são fruto do acaso, mas parte de um plano divino que vai além do visível. A intensidade das suas emoções por algumas pessoas, seja amor ou conflito, é simplesmente a alma reconhecendo que sua mente ainda não lembrou. O fenômeno da lembrança espontânea de vidas passadas é um testemunho disso. Sem a necessidade de regressões ou terapias, há ocasiões em que as lembranças da alma emergem de forma natural. As crianças, especialmente as menores de 7 anos, costumam ser as portadoras dessas lembranças. Elas falam com uma clareza surpreendente sobre lugares, nomes ou eventos de vidas passadas, coisas que não poderiam ter conhecido nesta vida. Pesquisadores como o Dr. Ian Stevenson documentaram milhares desses casos, nos quais as lembranças das crianças são tão precisas que podem ser verificadas. Não são simples ilusões ou invenções de sua imaginação. São fragmentos da alma, surgindo antes que o véu do esquecimento caia completamente. As lembranças de vidas passadas também podem ser despertadas em situações cotidianas. Imagine que você viaja para um lugar onde nunca esteve, mas sente uma conexão instantânea com tudo ao seu redor. As ruas, os cheiros, as cores, tudo parece familiar, como se aquele lugar tivesse sido seu lar em outro tempo. Essa sensação de voltar para casa ao chegar a um lugar estrangeiro é, na verdade, a alma ressoando com um espaço que já foi seu. O processo de recordar nossas vidas anteriores costuma ser muito sutil. Não é algo que se manifeste de maneira estridente, mas sim em sussurros. Aparece como uma forte intuição, uma emoção profunda sem explicação, uma fascinação inexplicável por certos temas ou uma nostalgia que não pode ser acalmada com nada deste mundo. Essas lembranças da alma não têm a intenção de te confundir, mas de completar o quebra-cabeça do seu ser. São sinais que te convidam a lembrar quem você realmente é. Porque você não é apenas o corpo que habita, nem o nome que carrega. Você é uma alma que percorreu muitos caminhos, uma alma que carrega consigo um legado de vidas passadas, com histórias não concluídas. Se essa mensagem ressoou com você, ou se você conhece alguém que se sente assim, compartilhe sua história nos comentários. Vamos ver quantas almas estão passando por essa mesma experiência. Não se esqueça de se inscrever e assistir aos nossos outros vídeos, onde exploramos temas igualmente profundos e impactantes. Junte-se à nossa comunidade e não perca o que vem por aí. Obrigado por assistir.